queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção. Liberdade, liberdade, exclama uma personagem histórica muito conhecida da época da Revolução Francesa, Madame Roland, que antes de ser guilhotinada exclamou: quantos crimes se cometem em seu nome. Essa expressão ilustra um pouco a ambição e a obsessão por liberdade do ponto de vista social, civil, do ponto de vista das chamadas movimentações libertárias que a humanidade sempre lutou, quase sempre com movimentos revolucionários, através dos quais se queria adquirir certas liberdades. Mas o tema da liberdade é um tema muito complexo, é um tema básico da própria tradição da filosofia, tema esse que se recai sobre os trabalhos dos mais notáveis, experientes e sofisticados pensadores. Kant, Schiller, Schopenhauer, para citar alguns, sem me esquecer de Sartre, Bergson e tantos outros pensadores como Leibniz, que dedicaram páginas e páginas dos seus trabalhos extraordinários para desenhar os mecanismos que compõem a liberdade e para tentar, sobretudo, entender o que é que significa realmente liberdade. Em que se configura a liberdade? Quais são as suas variáveis? Quais são os seus fatores? Quais são os seus obstáculos? O que realmente pode tipificar uma criatura livre? Quais as limitações? E a liberdade sempre foi um conceito utilizado, explorado, não apenas no campo da filosofia, mas em vários campos dos saberes, do pensamento humano, cada um dos quais que deu um enfoque especial, que deu uma abordagem específica e que quase sempre recaindo em abstrações ou em conclusões que a liberdade, no sentido concreto da palavra, no sentido prático da nossa vida cotidiana, é uma abstração muito vaga, abrangente, porque nós temos sempre liberdades relativas. Aliás, no campo da sociologia, das ciências sociais de uma forma geral, nós vemos esse conceito repetido de maneira recorrente, de que nós temos uma liberdade razoável, relativa, em função de uma série de variáveis que limitam a nossa liberdade. O meio, e quando falo de meio aqui, não apenas o meio social, mas as influências interpessoais, as influências coletivas e também as limitações que a estrutura social impõe sobre o indivíduo, proporciona a ele uma liberdade que é relativa. Relativa ao conjunto, ao coletivo, às nações, se a gente pensar de uma maneira geral, que me impede como sujeito fazer tudo aquilo que eu quero, no sentido aqui do conceito de liberdade como sendo uma autodeterminação absoluta. Um livre fazer absoluto, o que é impossível. Do ponto de vista das doutrinas políticas e administrativas, a liberdade quase sempre é utilizada no contexto literário ou verbal de ausência de servidão, de submissão, em contraposição aos chamados regimes totalitários, quando, nesses regimes, notadamente nas guerras e no totalitarismo de determinados modelos de administrações, nós vemos a supressão das liberdades individuais que se configuram como o livre falar,
a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir na sociedade, de se manifestar no meio social, as chamadas liberdades democráticas, que configuram basicamente aqui a ideia do direito político, das teorias da ciência política, impondo, portanto, limites na própria autonomia dos sujeitos, porque se eu esbarro no totalitarismo, eu estou de alguma forma afetando as liberdades alheias e do ponto de vista da legislação, a minha liberdade é relativa, justamente imposta por essa legislação. Do ponto de vista geral, graças às várias teorias civis, nós temos a ideia de liberdade como sendo aquela que é restrita pelo Estado, que deve priorizar o bem comum. Daí as liberdades individuais devem estar sobrepostas, devem estar subordinadas, aliás, aos bens comuns, aos interesses coletivos, o que não acontece, repitamos, nos regimes totalitários de supressão de liberdades individuais. Aliás, essa ideia de segurança de um lado e liberdade do outro foi muito ventilada, debatida pelo sociólogo polonês, recentemente falecido há alguns anos, Zygmunt Bauman, que na sua teoria costumava dizer que os dois grandes blocos conceituais sobre os quais ele se debruçou ao longo dos anos é, de um lado, a liberdade e, de outro lado, a segurança. Seja na hegemonia das nações, seja no uso que você faz nas redes sociais. Quanto mais você elastece a sua liberdade, mais você perde segurança. E quanto mais você aumenta a sua segurança, mais você abre mão, você abdica, você renuncia certas liberdades. E essa é uma dicotomia, segundo Zygmunt Bauman, diante da qual, do ponto de vista material, é claro, porque ele era um pensador materialista, inclusive ligado ao materialismo histórico e dialético. Do ponto de vista material, essa é uma dicotomia na qual, ou da qual, você não vai poder sair. Quanto mais se ganha em segurança, seja nos regimes políticos, seja na sua forma e estilo de vida individual, mais você perde, mais você abre mão de liberdade. Quanto mais você ganha liberdade, mais você perde segurança. E essa é, portanto, uma dicotomia diante da qual você tem que harmonizar-se, pelo menos do ponto de vista do mundo material. A verdade é que ainda numa perspectiva materialista, nas ciências biológicas, liberdade é um conceito muito vago. Porque do ponto de vista da biologia e das ciências naturais, você está sujeito aos limites impostos pelo corpo, pela estrutura orgânica, da qual você não pode se evadir, você não pode sair, você não pode fugir. E o corpo lhe dá limitações, mesmo num corpo saudável, te impõe limitações. A ponto de alguns especialistas da neurobiologia, da neurologia, dizer que liberdade é um conceito que não existe. Já que se nós somos o próprio corpo, se nós somos apenas o corpo físico, portanto, os neurônios cerebrais, nós nos comportamos de acordo com a nossa natureza, especialmente aquilo que os nossos neurônios ditam. Portanto, a liberdade é uma ilusão que temos de fazer escolha. Isso eu estou dizendo que alguns defensores dentro da ciência materialista assim defendem, assim advogam. De que, portanto, você faz as coisas de acordo com a sua natureza, à semelhança dos animais que agem de uma maneira com o repertório subordinado aos seus instintos e às suas necessidades, à sua natureza. Portanto, isso, de alguma forma, lhe dá a sensação de liberdade que você não tem, porque as suas escolhas não foram escolhidas por você no sentido metafísico, mas foram escolhidas pelos seus neurônios. Isso, na prática, não pega, na prática, não cola, de tal forma que todo mundo, de maneira geral, tem aquela sensação de mérito e demérito. E quando a gente fala de mérito e demérito, a gente fala de escolhas que foram feitas e que merecem recompensa e escolhas que foram feitas que não merecem recompensa. A noção de mérito e de demérito que está presente no próprio direito penal,
Porque, do contrário, o indivíduo não deveria se responsabilizar pelo crime que cometeu, uma vez que ele não tem livre-arbítrio. Ele está agindo de acordo com a sua natureza. Como também não deveria ser recompensado pela atitude louvável que faz, porque está na sua natureza. O que é um absurdo do ponto de vista prático. Mas é até onde nosso pensamento vai para tentar defender uma ideia conceitual da biologia, ou de suprimir, limitar o ser humano apenas ao aspecto biológico, porque se nós somos apenas o corpo, as nossas escolhas são tomadas pelo corpo. São consequências da nossa natureza corporal, da nossa natureza física, já que a alma é produto do cérebro. É o cérebro que faz a alma. É assim que pensavam alguns pensadores, e é assim que pensam muitos. A ponto de especialistas, mesmo na área da psicologia, do comportamento, que lida com abstrações, que lida com coisas não necessariamente comprovadas em laboratório, mas que são verificáveis em observação, dizerem que a liberdade é um mito. É célebre a obra de Skinner no behaviorismo radical, obra do comportamentalismo, que defende que o mito da liberdade, a liberdade é um mito, uma vez que você se comporta não conforme as suas escolhas e deliberações individuais, mas com o repertório do ambiente que reforçou você a se comportar dessa forma. O meio ambiente é que tem a causa do seu comportamento, e foi o meio que de alguma forma modelou o seu comportamento dessa ou daquela forma. Essa ideia, que não é totalmente destituída de fundamento, só é equivocada em nosso ponto de vista, porque é absoluta. Em parte, nós somos moldados, influenciados e até construídos em função do meio aqui no sentido não apenas social, mas familiar, das relações, das figuras de importância que foram construindo a nossa estrutura psíquica nos relacionamentos. É óbvio que o meio, que a atmosfera à nossa volta, é de suma importância em nossa construção. Mas as teorias que defendem essa tese não conseguem explicar todas as coisas. Aliás, como nenhuma teoria psicológica materialista consegue dar conta do psiquismo humano muito complexo, aliás. A ideia de que no meio está o seu comportamento, do ponto de vista total, carece de fundamento. Porque o próprio meio foi estruturado pela criatura humana. Se o meio é quem faz o meu comportamento e a criatura humana é quem fez o meio como está, estamos diante de uma dialética, no mínimo. A ideia de que você não tem liberdade, o Watson, que é da mesma linha behaviorista, um pouco antes de Skinner, chegava a declarar de público: me dê 3 crianças que eu faço delas o que eu quiser. Liberdade não existe, é só eu condicioná-las da forma que eu quero e eu as transformo naquilo que eu quiser. Um celerado, um facínora, ou um homem de bem, intelectual, e a profissão que eu quiser dar a ela. Pelos condicionamentos e pelos reforços específicos. Bem se vê que essa forma de entender é uma forma parcialmente correta, ou, se quisermos, inadequada do ponto de vista integral. Na cultura geral, nós temos a ideia de que liberdade é sinônimo de conhecimento, de informação. Daí o senso comum, e até mesmo dentro da academia se diz que o indivíduo que é culto, o indivíduo que não é ignorante, o indivíduo que tem as luzes do esclarecimento é um indivíduo livre. O indivíduo que tem conhecimento, que tem cultura, o indivíduo que é bem informado, não é manipulado, portanto, não é alienado, portanto, é um indivíduo que goza de liberdade, a liberdade que a sabedoria lhe confere, que também não é totalmente correto. Ainda que a informação nos ajude, ainda que o conhecimento nos abra a mente, ainda que a cultura geral nos faça ter uma visão muito mais apropriada das coisas e evite que a gente seja enganado por terceiros, ainda assim não podemos dizer que conhecimento é suficiente para dar conta da liberdade. Carl Gustav Jung, na primeira metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, fez um estudo das personalidades do Terceiro Reich, as chamadas bestas nazistas, e ele concluiu que a maioria delas eram muito esclarecidas do ponto de vista científico
cultural, artístico, que tinham sensibilidade para estética, que eram humanitárias, conheciam o humanismo de maneira geral, mas ao entrarem nos campos de concentração, aquelas informações não lhe eram suficientes para evitarem que elas se transformassem em monstros nas câmaras de gás e nos trabalhos forçados de Auschwitz, de Mauthausen e de tantos outros campos de concentração. Conhecimento não é necessariamente autonomia, liberdade. Do contrário, a gente não teria um especialista pneumologista do sistema respiratório que conhece os malefícios que causam o tabagismo, por exemplo, nas suas 70 substâncias que o cigarro carrega, do petróleo ao alcatrão, e que, não obstante saber do câncer de boca, de laringe, dos problemas respiratórios, do efizema pulmonar, não obstante, permanece fumando, apesar de ter a informação. Um especialista no aparelho gastrointestinal, sabendo dos malefícios que o abuso do álcool provoca, do esôfago ao pâncreas, do fígado aos outros problemas, inclusive neurológicos, não abusaria do álcool em excesso e, não obstante, permanece em altas ingestões de álcool se embriagando. Informação não significa necessariamente liberdade. É importante, mas não é suficiente. O conhecimento apenas não é suficiente, do contrário, em uma época atual em que a sociedade é muito esclarecida. Nós temos hoje uma sociedade bastante esclarecida, numa palma de uma mão, com um aparelho de celular e uma internet meia boca, você consegue ter conhecimento científico que no passado a pessoa batia a cabeça para encontrar um artigo científico, viajava para bibliotecas, e hoje você tem esse artigo científico nas mãos em alguns segundos. Você tem informação hoje muito fácil, conhecimento difundido, uma sociedade bastante esclarecida, mas não necessariamente moralizada. Nós temos, portanto, vivemos isso hoje. Daí, depois de tanto investigar sobre essa questão, o conceito de liberdade ficou ou na poesia, nos poemas, né, na música, na filosofia, como uma abstração, uma coisa vaga, e a psicologia, que também procurou se afastar dessa questão da liberdade, apenas conclui com seus maiores autores que liberdade pode ser considerada uma sensação. Quando o indivíduo se sente em autonomia, se sente numa autodeterminação pessoal. Quando o indivíduo se sente livre, portanto, é uma experiência interior, uma experiência subjetiva, e é o máximo que a ciência psicológica, assim, confere. O nome livre-arbítrio começa a ser utilizado, então, primeiro na filosofia, livre-arbítrio que tem a ver com as capacidades do ser humano fazer escolhas dentro do espectro, do raio de ação que ele dispõe, e mais tarde a teologia também utiliza a palavra livre-arbítrio para especular a respeito do quão livre-arbítrio a criatura humana tem diante da divindade. Fez uma literatura vasta que percorre toda a Idade Média e chega aos momentos atuais. Livre-arbítrio, portanto, tem a ver com esse livre desejo, essa livre vontade, essa capacidade de deliberar, de fazer escolhas relativas, limitadas sempre. E é assim que, como nada que não possa piorar no sentido de complicar ainda mais, teoricamente, a teologia foi se meter em tentar entender o quanto a pessoa tem essa capacidade de escolha diante de Deus. E aí enveredou por uns raciocínios, uns labirintos difíceis de sair. Isso começou desde Santo Agostinho, que depois de muito teorizar, Santo Agostinho é uma mente privilegiada, quando a gente lê as obras dele, que intelecto fantástico, mas era um homem do tempo dele, era um homem da Idade Média, era um homem que vivia naquele contexto, e depois de muito investigar as teorias do neoplatonismo, associando ao cristianismo que ele abraçou, um dos pais da Igreja Católica, na sua conclusão, ele concluiu que havia uma espécie de graça que Deus confere à criatura, e os agraciados, portanto, independente do livre-arbítrio deles, são, portanto, abençoados por Deus. Surgiu mais tarde a teoria da graça, que eu acho uma graça, aliás,
Porque a teoria da graça diz que há pessoas que são agraciadas, podem fazer o que quiserem, que estão já no paraíso. Então eu acho isso uma graça. Passou 1000 anos assim. Essa ideia sendo rebatida por outros que consideravam a capacidade do ser humano fazer o bem para ter o mérito e assim por diante, receberem a recompensa de Deus. Mas aí os agostinianos defendiam que isso era uma presunção. Afinal, como é que o ser humano acha que com as suas próprias forças pode receber o agrado de Deus, já que Deus tudo pode, tudo sabe? E aí entrou nessa ideia que Santo Agostinho debateu, né? Deus é onisciente, é um conceito de Deus, onisciente, único conhecedor, onipotente, todo-poderoso. Se ele é onisciente e onipotente, ele já conhece até aquilo que vai acontecer, ele tem um dom da pré-ciência. Se ele conhece o que vai acontecer, é porque já está programado. E se já está programado, Deus conhece tanto que já sabe quem é que vai se salvar. O conceito salvar é um conceito bem da teologia de salvação. E aqueles que não vão se salvar. Então, de alguma forma, é pela graça divina que o povo se salva. Olha onde a mente humana vai. Que o problema aí, como diz Allan Kardec mais tarde, é porque a gente não conhece a divindade, a gente não compreende ainda a providência para fazer essas especulações. Mentes brilhantes, eu leio Santo Agostinho para ficar menos ignorante, apesar de não concordar com essas teses. Mas o raciocínio dele é fenomenal. 1000 anos após, Martinho Lutero, monge agostiniano, desencadeia a Reforma Protestante, cola as 95 teses da Igreja de Wittenberg, rompe com a Igreja Católica Romana e a teoria de Lutero defende a ideia da predestinação divina. Recupera as teses de Agostinho e agora sofistica um pouco, elabora um pouco melhor, porque Agostinho foi muito criticado por essa ideia de que o ser humano não podia deliberar, e isso do ponto de vista filosófico carecia de lógica. Lutero faz toda uma teoria que é criticado por Erasmo, o grande escritor Erasmo, e responde a Erasmo à altura, duas mentes brilhantes, responde a Erasmo à altura dizendo: você foi ao ponto. Você foi ao ponto. E Erasmo defendia que Lutero estava, na verdade, dizendo que o ser humano é fruto de um determinismo. Lutero, então, desenvolve uma tese de que existe uma vontade escravizada no ser humano, e essa vontade tem um certo livre-arbítrio nas coisas humanas inferiores, especialmente para o pecado. Veja como a criatura humana é, né? Sempre olhando para o mal, para o pecado, para o diabo, nunca Deus. Porque a gente sintoniza mais com o diabo do que com o chefe. Gostamos do colega. Essa é a ideia. Então, Lutero dizia que o livre-arbítrio estava subordinado, de maneira limitada, às coisas humanas inferiores, mas para os assuntos da salvação, o livre-arbítrio humano era impotente. E só a graça divina. E, portanto, nada do que ele fizesse, a não ser a graça divina. Repete um pouco Agostinho, de uma maneira um pouco melhor, um pouco mais elaborada. Foi muito criticado, inclusive pelos humanistas, mas a ideia volta, novamente, Deus é o único conhecedor, Deus sabe tudo, Deus conhece tanta a criatura humana que já sabe o que ela vai fazer. E se já sabe, é porque já está escrito. Não é imprevisível. Por outro contrário, se a gente dizer, não é bem assim, porque o ser humano escolhe. Mas se o ser humano escolhe, é porque há algo imprevisível que Deus não sabe. E se Deus não sabe, então não é Deus. Porque Deus é onipotente. Esse dilema filosófico, a razão humana não dá conta. A gente nunca vai conseguir solucionar. Porque a gente não compreende ainda a divindade. A doutrina espírita é que vai conseguir equacionar essa e uma série de questões, pelo menos, para o nosso nível ainda de consciência. Sem a pretensão de dizer tudo, porque tem coisas que o ser humano não consegue ainda entender. Os espíritos, assessorando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a princípio, e mais tarde nas outras obras, toca nas grandes questões que sempre inquietaram a criatura humana. As 1019 perguntas da obra O Livro dos Espíritos são as perguntas mais importantes da história da filosofia. Entre elas, Allan Kardec não deixou de considerar o tema da liberdade. Na Lei de Liberdade, terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no item 843, pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Vejam a lógica
e ao mesmo tempo a simplicidade que os espíritos superiores respondem, sem se emaranharem nessa confusão filosófica toda. Os espíritos respondem: se tem a liberdade de pensar, tem também o livre-arbítrio em agir. Do contrário, o ser humano seria simples máquina. Não são simples máquinas. Têm responsabilidades morais sobre suas ações. Kardec chega, inclusive, a investigar os animais, se eles têm livre-arbítrio. E os espíritos disseram que sim. Os animais têm um livre-arbítrio, mas limitado, restrito às suas necessidades e ao seu repertório. Um livre-arbítrio material. Daí a gente não pode dizer, por exemplo, que o animal se comportou de maneira errada, porque não há errado nem certo no mundo dos irracionais. Eles evoluem, eles progridem pela força das coisas. Ainda que você não goste que seu cão morda o sofá, no mundo dos irracionais não há certo e errado. Eles evoluem pelas forças das coisas, porque eles não têm livre-arbítrio moral, mas eles não são simples máquinas. Daí a gente chega perto de um cão, se a gente ameaça, ele rosna. Ele se afasta de um, se aproxima de outro. A gente dá comida, se ele já está de barriga cheia, ele não quer. Ele cheira e deixa a comida lá. É um livre-arbítrio limitado ao repertório ali material. Mas não tem um livre-arbítrio moral, como é o caso do ser humano, que reflete sobre si. O animal não reflete sobre si. O ser humano reflete sobre si. Estabelece conceito. Discernimento é estabelecer o que é, o que não é, o que é ético do que não é ético, o que é válido do que não vale. E assim por diante. Então os espíritos dizem a Allan Kardec que há no ser humano um livre-arbítrio moral e que, não sendo simples máquinas, nós temos o mérito e o demérito das nossas ações. Não apenas isso, o livre-arbítrio, dizem os espíritos, é uma liberdade relativa. E aí, eles antecipam tudo aquilo que eu disse aqui. Há limitações orgânicas, a nossa condição no corpo limita. Se eu quiser agora, por exemplo, destruir o planeta, eu não posso. Porque me falta, eu tenho uma limitação física para isso. Se eu quero me movimentar em 1 segundo para o outro lado do planeta, eu não posso, porque eu tenho uma limitação física. Então, eu não tenho uma liberdade absoluta. Se eu quiser parar a Terra, que está rodando em rotação, eu não consigo, mesmo que eu queira. Eu tenho uma limitação física. Então, eu não tenho uma liberdade. Por isso que liberdade é um conceito abstrato, né? Vago. É uma sensação de liberdade. Mas também condições psíquicas. Condições psíquicas. As minhas limitações mentais e psíquicas me dão um maior ou menor livre-arbítrio. A minha maturidade. Uma criança de 4 anos não tem o mesmo livre-arbítrio que eu. Porque a sua maturidade não permite ele ter um repertório tão variado como o meu. Ele não tem nem consciência das opções que ele dispõe como eu tenho. Então, o livre-arbítrio passa por isso. O Espiritismo adiciona ainda uma a mais: influências espirituais. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas, pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais. A ponto de, muitas vezes, serem os espíritos que vos dirigem. Eu falo isso, a pessoa me cruzes, meu Deus, mas pode ser uma influência boa. Se você ora, se você fecha os olhos e se abre a uma oração, você está abrindo o seu canal para receber uma influência boa. Por que só ruim? Por que só negativa? Os espíritos influenciam muito mais. Agora, influenciam, não determinam. Porque quando eu me abro para uma influência boa, eu escolhi a influência boa. Eu me abro para ser influenciado negativamente, eu escolhi. E aquelas influências estão, na verdade, se afinizando com o meu modo de ser, igual a mim. Atrapalhado, desorganizado ou lúcido, equilibrado, depende da escolha. Mas as influências espirituais são inevitáveis nesse sentido. Dizem os espíritos que há uma fatalidade que é absoluta no plano material, que é a morte. Do ponto de vista material, nasceu, morre. Então a morte é aquela coisa que quem quer, vai. Quem não quer, também vai.
Não há aquela coisa de, não tem mais vaga, sempre tem uma vaguinha. A vida física rápida, passa muito célere. Daí a ideia que eu louvo a casa de falar sobre essas temáticas e sempre fazer uma consideração sobre a questão do suicídio. O suicídio é essa atitude de eu acelerar um processo que vai se dar de maneira natural. Eu alterar o curso da história. Deve-se evitar entrar no chamado espectro do suicídio. A gente vai abordar isso, inclusive, em nosso canal, em uma transmissão futuramente. Porque o suicídio tem um espectro. Dizem os melhores psiquiatras. Desde aquela ideia, quero sumir. Está dentro do espectro, só que é leve. Fica assim, às vezes não evolui. Queria sumir, queria dormir uma semana e não acordar mais. Está dentro do espectro suicida. Quase todos nós já tivemos alguma ideia assim de querer sumir, querer desaparecer, que são as ideias iniciais. O problema é quando essas coisas evoluem. A verbalização e assim por diante. O Espiritismo vem nos dizer que a opção pelo suicídio é uma solução que não soluciona. E que às vezes complica mais. Hoje não há, eu estou falando aqui para uma plateia relativamente vasta, hoje não há uma família na qual não há uma história de suicídio. É difícil localizar uma família que não há uma história de algum dos membros que não tentou ou não executou esse ato que abre uma porta falsa para uma solução que não soluciona. Eu já antecipo dizendo que aqueles que têm familiares que viajaram para o mundo espiritual pela porta falsa do suicídio, a melhor maneira de você ajudar eles é ser feliz. Seja feliz. Porque o maior sofrimento que o suicida experimenta é visualizar após a morte as feridas que deixou, a infelicidade que gerou, a consciência de culpa. Quem leu, por exemplo, Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, que está com o pseudônimo Camilo Botelho, o escritor português que se suicidou, ele ficou cego e resolveu se suicidar por conta de uma doença. E ele narra a sua própria tragédia e da região que ele esteve por meio de Ivone Pereira, que era uma suicida, uma ex-suicida de reencarnação anterior. Ela, no século XIX, se jogou no Rio Tejo, em Portugal, por conta de uma decepção amorosa, e resolveu se suicidar. E ele narra os relatos. A dor mais cruel do suicida é perceber a mágoa e o sofrimento que deixou naqueles que ele ama. Então, quer ajudar o seu parente que se suicidou? Que muitas vezes visualiza, que às vezes acompanha, que às vezes está no reduto doméstico, acompanhando os lances, vendo aquilo que ele gerou à sua volta, que às vezes um outro familiar se suicida por conta do suicídio dele. Quantos casos? Esse efeito dominó. Quer ajudar ele? Sejam felizes. Procurem ser felizes, amar, ser pessoas alegres, fazer o bem, porque tudo isso vai ser direcionado para eles. E eles recebem como vibrações de bem-estar. Então, a questão da liberdade é uma questão que envolve a fatalidade da morte. Portanto, estamos sujeitos à morte física. Em algum momento, todos nós seremos chamados pela desencarnação. Por isso, ideal é que a gente não antecipe pelo suicídio. Antecipar o suicídio é agravar problemas, a gente precisa esclarecer. Precisa dizer isso. Na obra O Céu e o Inferno tem um capítulo específico das pessoas que executaram o suicídio e voltam para esclarecer aqueles que estão no corpo. Divaldo Franco, cujo filme vai passar aí, teve uma irmã suicida, Nair Franco. Descobriu o marido com um relacionamento extraconjugal, ela era muito temperamental, foi tirar satisfação com a mulher que estava se envolvendo com o marido, ou melhor, o marido estava se envolvendo com a mulher, houve uma briga lá, ela se sentiu humilhada, ingeriu uma dose grande de cianureto mercúrio,
e morreu em situação dolorosa. 1947 ou 45, mais ou menos. Mais de 25 anos depois, ela aparecia de Valdo ainda com os efeitos do suicídio, na apresentação perispiritual dela. E dizendo da sensação de perda de tempo, porque ela teria que voltar em próximas encarnações, naquele ponto onde ela se suicidou, passar pela mesma experiência. Porque se eu fugir da vida física por conta de um problema que eu precisava passar, para eu aprender, para eu amadurecer, e eu fujo pelo suicídio, eu volto naquele problema para saber se eu respondo agora melhor. É a prova que eu não soube passar bem. Agora eu passo pelo teste novamente. Então suicidar-se é perda de tempo. Ela atrasou quase um século, que é depois até reencarnar, criança, chegar na fase adulta, viver. Somado a isso com a consciência de culpa no além. O arrependimento, o remorso. Então, o Espiritismo vem dizer isso, mas o Espiritismo vem acrescentar muito mais coisa. Vem dizer que a respeito da liberdade, você precisa saber uma coisa. Existem fatalidades que acontecem com você na vida física, que não são fatalidades, são escolhas antes do berço. Ah, me aconteceu um negócio, meu Deus, eu não fiz nada para me ocorrer. Não fez nada aqui, mas a escolha foi, como diz Kardec, a escolha do gênero de provas. Agora, não acho que tudo está programado e está escolhido, né? O dedo que você foi fazer, a unha, e a mulher fez de maneira incorreta e fez um bife na sua unha, ficou a unha lá, doendo. Não, porque estava programado que em setembro de 2019 eu ia fazer a unha com a manicure e pedicure e ia dar um bife no meu dedo. Não, pelo amor de Deus. O pé que você topou, inflamou porque você quase caiu aqui na casa do caminho, porque estava programado na minha reencarnação. Não. O que está programado é a escolha do gênero de provas. Portanto, esses acontecimentos de grande porte que afetam o moral, como diz Allan Kardec, que faz a gente se melhorar, se transformar, que faz a gente se remexer. Os grandes acontecimentos, as coisas pelas quais a gente vai passar. Por exemplo, determinadas pessoas que vão passar pela nossa vida. Está programado. Agora, o que é que a gente vai fazer desses encontros, reencontros ou desencontros? É o livre-arbítrio atual. É o livre-arbítrio atual. Então, tudo isso, a família. O que o Espiritismo vem dizer, de uma outra forma, é o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, é a escolha do gênero de provas. Eu estou submetido à lei de causa e efeito. Portanto, eu estou nas circunstâncias que eu próprio gerei em reencarnação anterior, que desenhou a situação atual, com os meus limites e as minhas autonomias. Dentro desses limites, eu tenho as liberdades de escolha. Dentro dessa estrutura que eu próprio ocasionei para mim. Que eu posso melhorar a situação ou piorar. Ao piorar, eu volto em uma limitação maior. Ou, ao melhorar, eu amplio as minhas possibilidades e meu raio de livre-arbítrio. Eu amplio as minhas condições. É a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 4, aquele que recebeu 2, aquele que recebeu 1. E aquele que recebeu 1, que não usou o talento e enterrou na terra, o Senhor tomou e disse: retirar-se-á daquele que nem tem e dar-se-á mais àquele que mais tem. Parece injusto isso, mas é porque a parábola dos talentos não está falando de agricultura e de cultivo de talento na terra. Está falando dos nossos potenciais. Quanto mais eu uso, mais eu desabrocho, mais possibilidade eu tenho. Se eu uso mal a inteligência, se eu uso para o crime, se eu uso para o ódio, se eu uso a inteligência para fazer os outros sofrerem, eu posso voltar com a inteligência limitada. A inteligência do espírito não se perde, mas eu posso reencarnar com o cérebro que limite a minha inteligência. Eu volto numa idiotia, eu volto num transtorno psíquico sério, mau uso ou abuso da inteligência.
E assim em qualquer área. Se eu usei mal a saúde, eu fui das festas, das farras, dos excessos. Se eu vivi a minha vida apenas dos excessos de toda sorte, desenfreado, não cuidei da saúde, não queria nem saber de minha saúde, não queria nem saber de ter uma vida moderada, não ia para médico, aí eu volto com limitações de saúde, com uma série de problemas desde o berço. Aí, como eu não quero morrer, eu tenho que fazer exame, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que ficar fazendo consulta. O que eu não fiz antes, eu estou fazendo agora. Mas tem gente que é um exemplo de saúde. É a dieta X, é a dieta Y, é macrobiótica, é a dieta do ator de Hollywood, é a dieta da sopa, aquela sopa fedorenta que, enfim. A pessoa faz um monte de dieta, cuida bem da alimentação, só come oleaginosa. É grão de bico e endive em casa. Muito bem. Mas, por outro lado, na área familiar, a pessoa foi um déspota. Humilhou a família, tratou familiares muito mal, agredia Deus e o mundo. Então volta com a saúde boa, porque a saúde ele não agrediu. Só que volta numa família que não o compreende, que ele sente falta daquele grupo familiar com o qual ele se identifica, ele se sente deslocado. Por quê? A prova está na área familiar. Está na dimensão familiar. Mas tem gente que cuida bem da família, tem gente que cuida bem da saúde, tem gente que não faz excessos, mas na área profissional passa a perna em todo mundo, aplica golpes bancários, deixa todo mundo com o nome sujo, vive de mutreta, reencarna com CPF novo. CPF está limpo, mas não consegue arranjar trabalho. Faz mestrado, faz doutorado, pós-doutorado, faz meditação transcendental, faz Tai Chi Chuan, aprende balé clássico, francês, até a rocha aprende. E vocês estão vendo isso aí. Pessoas altamente capacitadas, profissionais bem capacitados, bem formados, muitas vezes em outra área. Não que a outra área não seja meritória também, mas a pessoa se preparou para outra. Ali há uma frustração. Uma situação na área profissional, que tem raízes, às vezes, em reencarnação. Na área afetiva, a pessoa, o Dom Juan, ou a Dona Joana, porque também tem mulheres, que sai por aí, ludibriando pessoas, gerando expectativa, esperança em Deus e o mundo, conquistando e só usando a pessoa como se fosse objeto, sexualmente. Volta em regime de carência, em conflitos sexuais, em conflitos da personalidade, em uma sensação de não conseguir se ajustar do ponto de vista afetivo, do ponto de vista amoroso. Tem uma mensagem de Joana chamada Karma de Solidão, que ela vai falar isso. A gente encontra até parceria sexual. Parceria sexual é mais fácil, mas não necessariamente uma parceria afetiva. Tem gênese em experiências anteriores. Então, a depender da área que eu agredi, escolha do gênero de provas, que me dá uma liberdade relativa e dentro dela a capacidade de escolher para melhorar minha situação ou para piorar. E se eu melhoro, eu amplio as possibilidades. Eu amplio o meu livre-arbítrio. O que é que eu quero dizer com isso? É que o espírito vai evoluindo, ele vai ganhando uma maior livre-arbítrio. O que o espiritismo vem acrescentar para nós é que, do ponto de vista espiritual, o livre-arbítrio ou a liberdade tem a ver com a evolução. Quanto mais evoluído, mais o raio de ação de liberdade. Porque estamos sujeitos a colher o que a gente planta. Não é assim na agricultura? Plantou, tem que colher. É inevitável colher aquilo que a gente planta. Na obra Missionários da Luz, eu já contei isso aqui, na obra Missionários da Luz, tem um departamento de reencarnação, e tem um momento lá que André Luiz está examinando assim, os planejamentos reencarnatórios, né? E uma mulher chega para o instrutor, se não me for é Alexandre. Chama Alexandre e diz assim: Alexandre, veja só, eu estou vendo aqui meu mapa genético, e eu queria uma alteração aqui. A gente pensa, vai alterar para melhor. Não. É dizer, eu queria alterar aqui para pior aqui meu corpo, porque eu estou vendo aqui que eu vou ser muito bonita. E eu queria aqui uma disfunção na tireoide, para eu reencarnar com alteração aqui no meu metabolismo, porque nas últimas 3 encarnações eu fui muito bela fisicamente e só fiz bobagem. Só fiz besteira. Vocês podem imaginar o que é que deve ter feito. Não precisa falar.
Agora eu quero vir na feiura física. Qual é a mulher que vai pedir isso antes de reencarnar? Só no mundo espiritual mesmo. Quero vir na feiura física, porque foi na beleza física que eu caí. Veja como o espírito desencarnado pensa de maneira diferente. Daí Allan Kardec vai dizer, por isso que quem tem medo da morte é o indivíduo que pensa como ser humano e não como espírito. Nós pensamos muito mais como ser humano, como homem no sentido de ser humano, do que como espíritos. Ora, o Espiritismo responde a essas questões da liberdade. Porque Santo Agostinho e Lutero vão falar da predestinação, né? O Espiritismo vem conciliar isso. Vem dizer que Deus é onipotente, oniconsciente, onipresente, tem presciência. Já sabe o que vai acontecer, mas isso não tira o livre-arbítrio do homem. Você pega seu filho de 3 anos, muitas vezes você observa o comportamento dele e consegue até prever o que ele vai fazer. Você tem uma filha com 12 anos que se apaixona, você diz, minha filha, eu sei o que é isso. Uma menina de 12 anos se apaixona até por um tripé desse aqui. Eu sei o que é isso. Vai passar, etc. Você não antecipa, por quê? Porque você já teve aquelas experiências, já passou por aquelas experiências. Você consegue até antecipar algumas coisas. Né? Um menino de 10 anos, ele briga com você, não quer ir para a escola, acha a escola um saco. Desvaloriza os estudos, deixa você chegar na minha idade, deixa você chegar com 30 e pouco, com 40, você vai ver. É uma profecia, né? Está prevendo o futuro. Não. Ou também. Mas por conta da experiência. Agora imaginemos Deus, inteligência suprema, incompreensível para nós. Conhece tanto a criatura humana, que já sabe o que é que ela vai fazer, sem tirar-lhe o livre-arbítrio. Isso é filosofia espírita. Eu digo mais, Deus teve a humildade de limitar o seu poder para deixar o ser humano agir. Mesmo que ele faça a maior babagem, Deus não violenta o livre-arbítrio humano. Poder ele pode, porque é onipotente, todo-poderoso. Poder ele poderia violentar o livre-arbítrio. Mas Deus diminuiu o seu poder para conferir poder à criatura humana. O livre-arbítrio humano. Porque a justiça divina está na própria consciência. Ninguém precisa acusar ninguém. Ninguém precisa absolver ninguém, porque o tribunal é íntimo. A justiça divina está na própria consciência humana. É isso que Allan Kardec vai examinar em o céu e o inferno. É na consciência que as coisas se operam. Você pega uma obra, por exemplo, de, sei lá, Ação e Reação, André Luiz. Eu contei já esse caso. Na obra Ação e Reação, tem uma mulher que ela tem uma filha, o marido abandona, debanda, abandona o lar, deixa ela sozinha para criar. Ela era uma atriz. Ela precisa renunciar à profissão de atriz, diminuir a sua atividade profissional, abraçar profissões mais simples. Essa mulher cria essa menina, a menina cresce. Mais tarde, na fase adulta, a menina se relaciona com outra pessoa, com uma pessoa, né? Casa, só que na época, sem condição, vai morar com a própria mãe, com o marido. A história é longa, eu tô resumindo. Mas chega um momento que a filha decide colocar a mãe para fora de casa. Expulsá-la. A mãe já é idosa. E o momento clímax, a mãe com as malas assim, um frio, um inverno lá fora. E a mãe diz assim, minha filha, olha como está frio. Está muito frio. E ela, e daí? A senhora vai ter que sair agora. A mulher vai e fica na miséria, a providência divina, porque o mundo espiritual é incrível. Arruma uma amiga de infância, reencontra ali e chama para morar com ela, ela vai morar de favor, passa o resto da vida assim. Só que a filha não esqueceu daquilo. Foi ser feliz, entre aspas, mas não esqueceu. Viveu uma vida de festa, de prazeres, começou a abusar do álcool, que é um dos sintomas para anestesiar e para tentar esquecer daquilo. Desencarnou cedo e chegou no mundo espiritual com muita consciência de culpa. André Luiz resgata ela com a equipe e o que chama a atenção dele, sabe o que é? É que um dos maiores sofrimentos, além da culpa, ela estava demente, alienada. Foi a própria mãe que foi retirá-la com André Luiz. E ela não conseguia enxergar a mãe. E a mãe não se fez visível para não chocá-la. Até que a mãe disse assim, venha, fique tranquila que nós estamos aqui amparando você. E ela, quem é esse anjo que vem me acudir, que tem uma voz que parece com a voz da minha mãe? Que saudade eu tenho da minha mãe. E começa a chorar.
E André Luiz descreve que o maior sofrimento dela é que ela sentia um frio, mas um frio de morrer. Ela tremia de frio. Olha a consciência de culpa. Aquela noite de frio ficou na sua consciência. Olha como a nossa mente é. Então, é isso que acontece. Ivone Pereira desdobra no além e vê numa região do Rio de Janeiro, que no passado foi um local de escravidão, um antigo escravo que viveu naquela região, com as mãos decepadas. Ele foi decepado, ele conta a história do que aconteceu, e no mundo espiritual continuava com as mãos decepadas. Vê se o espírito precisa ficar com a mão decepada. Mas a mágoa dele era tamanha, o sentimento de vingança era tão grande que ele continuava com as mãos decepadas. Por isso que eu digo, quer ficar juntinho daquela pessoa que você detesta? Fique magoado. Não perdoe. Cultive ressentimento, que na próxima vocês vão voltar juntos. A melhor forma de se libertar daquele que você não gosta é perdoar. Perdoar é que liberta. Se você quiser voltar mais tarde, irmão gêmeo, ou ele sendo seu pai e sua mãe, fique muito magoado ou magoada, odeie bem. Porque no mundo espiritual, os espíritos que ficam deformados são aqueles que fizeram mal, conforme a mulher, e aqueles que foram vítimas do mal e ficaram magoados. O escravo teve as mãos decepadas e morreu de hemorragia, mas estava com as mãos, sem as mãos ainda. Aconteceu no corpo, mas o perispírito dele continuava decepado, por conta da mágoa, do ódio e do desejo de vingança. Porque não é porque acontece uma coisa comigo que eu vou ficar assim, senão Gandhi está até agora no mundo espiritual com as balas que ele sofreu. Jesus está crucificado no além. Não, é a forma como eu lido com os sofrimentos que me liberta ou me prende. É isso que a obra espírita vai falar sobre liberdade. Vai dizer que o céu e o inferno são estados de consciência. E aí você entende porque Sócrates na prisão, um dos espíritos missionários, ministros do Cristo, quando Sócrates foi morrer, um dos discípulos, se não me engano Platão, disse: estás encarcerado, limitado, estás preso aqui. E um deles sugeriu subornar o guarda, dar o dinheiro, a propina, para abrir a prisão e liberar. Pela madrugada ele saía. E ele disse: para que eu vou fazer isso? Para continuar com a gente. Para quê? Para ensinar a gente a filosofia, a honra, a virtude. Eu vou ensinar para vocês honra, virtude, depois de ter concordado com o suborno de uma consciência? Mas você está preso. É aí que você se engana. Eu sou livre. Eu estou apenas no limite aqui material. Mas eu sou livre. Preso está aquele que está preso aos vícios. Porque onde vai é escravo dos vícios. Eu não. E Sócrates ainda disse mais: só é livre quem consegue dizer não para si mesmo. Porque se você só aceita dizer sim para você, você é escravo do seu ego. Só tem liberdade verdadeira quem consegue dizer não para si. Olha que é um conceito de liberdade. E a esposa dele veio visitá-la às vésperas, chorando, dizendo: você está condenado à morte e não aceita fugir. Ele disse: não, porque todos nós estamos condenados à morte. E ela disse: mas você é inocente. E ele disse: e você queria que eu não fosse inocente? Ora, ele desencarna e deixa a lição. Mas o que Sócrates falou, que eu quero concluir a minha palestra, é uma questão que está na doutrina espírita. Se a liberdade é um processo interior, se a liberdade é uma conquista que se ganha por dentro, quando Allan Kardec fala o apego às coisas do mundo retém o espírito preso à matéria, e quanto mais o espírito desenvolve a sua espiritualidade, ou seja, desapega-se das coisas do mundo, menos as coisas do mundo abatem ele, fazem ele sofrer. Em O Céu e o Inferno, Kardec vai dizer no Código Penal da Vida Futura, quanto mais imperfeições morais o indivíduo tenha, mais ele sofre. Então, eu vou ilustrar rapidamente. Eu cheguei aqui até relativamente cedo, né? Relativamente cedo, estava conversando com o Geisa.
Agora imagine se eu sou muito indisciplinado, saio de casa faltando 5 minutos da palestra. Eu tenho indisciplina, eu sou indisciplinado. Então, para chegar aqui em 5 minutos, vou sair mais ou menos tentando acelerar onde não tiver radar, depois vou frear, vou ficar naquela ansiedade de querer matar um no trânsito, agoniado, angustiado de tudo que é jeito. Aí chegam aqui às pressas. O que é que a indisciplina causa em mim? Sofrimento. Isso é um exemplo básico. Qualquer imperfeição traz para o espírito sofrimento. Qualquer. E quanto mais imperfeito, mais ele sofre. Então, digamos que agora eu esteja assistindo a palestra, eu sou muito melindrado, o palestrante chega aqui e fala alguma coisa desagradável, uma coisa infeliz, o palestrante falou uma coisa infeliz. Se eu sou muito melindrado, se eu sou muito orgulhoso, eu já tomo para mim, falou de mim, me agrediu, aí eu perco o sono, aí eu fico mal. Eu tenho uma amiga que na época das eleições, aquelas polêmicas políticas, ele disse, Flávio, eu estou uma semana sem conseguir dormir por causa de briga em um WhatsApp. Discussão de política. A resposta que eu queria dar e eu não dei. Então, olha, se você é muito melindrado e alguém chegar aqui na palestra e falar qualquer coisa, você já vai achar que é para você. Vai ficar magoado. Agora, quem não tem esse orgulho exacerbado, porque quem se sente humilhado é quem é muito orgulhoso. Não vai se sentir humilhado. Vai ficar aqui leve. Vai dizer que o palestrante falou uma coisa infeliz, coitado, não deve estar bem. Vou até orar por ele. Veja, quanto mais imperfeição a gente tem, mais sofrimento. E quanto menos, mais a gente é livre. Os apegos às coisas desse mundo. Agora, eu estou falando do apego, quando eu falo em apego, e na obra espírita tem muita coisa de apego, a gente pensa no apego só em coisas materiais. No sentido de objetos. Tem apegos que são muito sofisticados. Por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos. Minha função com ele é de pai, mas não é uma função para sempre. Eu tenho que entender que ele é filho de Deus como outros. E que há outros filhos de Deus igual a ele. Ele está emprestado. E um dia essa função transitória de pai e filho vai desaparecer. É ou não é um apego mais difícil? Ah, meu filho! Porque o amor cuidado vai dando a sensação de que é nosso, é posse minha. Não é. É emprestado. Quando o André Luiz chega no nosso lar, que vê a mãe está em esferas superiores, vem visitar ele no nosso lar, ele se abraça no colo da mãe e começa a se queixar. Ah, sofri tanto, etc. E começa a se queixar. E a mãe dele disse, meu filho, apesar de eu estar em esferas superiores, eu ainda tenho sentimentos humanos. Cala a tua queixa. Porque quando você fica reclamando no meu colo assim, a minha vontade como mãe é pegar você nos braços, defender você de todo mundo e reivindicar em seu nome. Mas aqui eu estou aprendendo que você não é o único filho que sente saudade da mãe. E eu não sou a única mãe que sente falta do filho. São funções transitórias. Filho, mãe, pai. São papéis sociais. Papéis específicos que a gente desenvolve. Quando Chico Xavier, já estou concluindo, quando Chico Xavier teve a irmã sua internada por causa de um problema mental, ele foi visitar a irmã no sanatório. Na época eram os manicômios, né? Naquela época. Ele foi visitar no manicômio. E depois de visitar, ver a situação deplorável, a situação que ela estava, o local onde ela ia ficar, ele saiu da instituição e assim, ainda na rua, na calçada, em frente ao manicômio, ele sentou, diz Ramiro Gama, ele sentou e começou a chorar. Começou a chorar do que ele tinha visto. Emmanuel apareceu e disse, por que você está chorando? Ele disse, só me faltava essa, o guia não sabe o que é que o guiado está fazendo. Claro que ele sabia, mas ele queria, como ali didática, querer que ele falasse. Ele disse, meu irmão, eu acabo de visitar minha irmã, que está internada como louca, diagnóstico de esquizofrenia, aqui no sanatório. Que situação triste, deplorável. E a Emmanuel respondeu, interessante, tem muitas irmãs suas que estão aí internadas há muitos anos, e você nunca foi visitá-las e nunca chorou por elas. A dor do Xavier, da família Xavier, é mais dolorosa do que os Silvas,
do que os Souzas, do que os Gonçalves, do que os Pereiras. Claro que ele não queria dizer que ele não tinha um afeto específico pela irmã. Mas Emmanuel queria passar uma lição para ele naquele momento. Então, esse apego que a gente vai trabalhando é que vai dando leveza a gente durante a vida física. E é isso daí que nos liberta. É isso que Jesus quis dizer com conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, muita paz.